tá? E que o Fabiano vai abrir uma segunda turma. Devido ao encerramento das nossas inscrições, vamos abrir uma segunda turma que já tem data ou não tem data? Não, ainda não tem data, né? Vamos verificar como é que vai ser o pedido, né? Isso. A procura. Aí a gente marca, né? Bem tranquilo isso aí. Então vai depender da procura. Se alguém tem alguém que ficou fora, que tinha intenção, tá? Se inscreva no canal, tá? Se inscreva no curso. Tá, gente? Outro assunto muito importante sobre os nossos trabalhos de estudo de sábado, tá? A partir desse sábado, nós vamos remodelar o nosso trabalho e o trabalho de sábado ele vai ser apenas online. Nós não vamos ter mais o estudo do Livro dos Espíritos aqui ao vivo, tá? Vai ser apenas online. Nós vamos fazer o nosso estudo pelo YouTube, seguindo o Livro dos Espíritos conforme nós estamos estudando. E aí vocês estudem pelos vídeos, tá? O nosso trabalho de sábado, que é o Livro dos Espíritos, mais os atendimentos que a gente faz, por uma exigência e uma extrema necessidade da casa, será transformado no trabalho na sexta-feira, um trabalho fechado que nós já fazíamos, um trabalho de desobsessão e apometria fechado, que nós acabamos remodelando à medida que foi os atendimentos de terça e de quinta aumentando e a necessidade de auxílio que teve, nós tivemos que remodelar e acabamos não conseguindo mais fazer o trabalho fechado que nós estávamos fazendo. Então é de extrema necessidade, né? E aí a gente teve, né, pensou, e o trabalho de sábado foi o escolhido para que a gente pudesse remodelar ele, tá? Então, sexta-feira vai ser o trabalho fechado da casa, nós não vamos atender o público, vai ser apenas os trabalhadores. E aqueles trabalhadores novos que vão, a partir daqui da segunda e da terça, trabalhar, vão futuramente poder trabalhar nesse trabalho fechado também, tá? Então, a partir desse sábado, agora nós não vamos ter mais estudo ao vivo, tá? Eram esses os avisos de hoje. Tá? Então hoje nós seguimos com o nosso módulo 3 do curso. São 63 módulos. Quem não veio na segunda-feira, assista lá no YouTube o nosso módulo 1 e o módulo 2. Tá? Então vamos dar início. Preparo para a reunião. Repouso físico e mental. Tá? Esse é o módulo 3 do livro Desobsessão. Após o trabalho, seja ele profissional ou doméstico, braçal ou mental, faça o tarefeiro, o ceareiro da desobsessão, o horário possível de refazimento do corpo e da alma, tá? Então, depois que nós trabalhamos o trabalho da vida material, se nós terminamos lá 5 horas, 6 horas, o que a gente tiver de tempo, entre o meio tempo, entre começar o trabalho de desobsessão, que é às 8, tá? Se nós saímos às 6, que geralmente é o horário normal, né? Que se sai. E nós vamos ter um trabalho às 8, tentamos nesse meio tempo tirar uns minutos, né, que seja para descansar, tá? É o que diz aqui, ó, para refazimento do corpo e da alma, para tu não estar cansado fisicamente, do corpo, e também para o teu espírito estar mais, né, sair daquele hurry up, né, que se diz, né, que tu tá apressado do trabalho, para tu ficar mais calminho, tá? Nem que seja uns minutos, gente, né? A gente sabe que a gente vai chegar em casa, vai ter que lavar a louça, vai ter que arrumar a casa, vai ter que não sei o que, ter que dar uns para-te-quieto no filho, né? Isso não. E tal e coisa, mas tá, se por exemplo, vocês vão sair de casa 15 para as 8, um exemplo, e chegamos, digamos que 7h30, bom, aí vocês já parem, já tirem uns minutinhos para se acalmando, tá? Até é bom tocar nesse horário, porque já vai, nesse assunto do horário, que vai ser nas próximas telas. Quando eu tenho um trabalho de desobsessão fechado, que é 8 horas, que a gente vai ser 8 horas, por exemplo, de sexta-feira, o horário dos trabalhadores, no máximo 15 para as 8, tá? Por quê? Tu não pode chegar aqui 8 horas no trabalho de desobsessão para 8h01 começar a dar passagem para espírito. Isso não existe, não tem como fazer, tá? Tem que ter disciplina muito no horário. Então 15 para as 8 no máximo.
Então, no caso nosso aqui, por exemplo, hoje de segunda-feira, que nós começamos o estudo, não tem problema nenhum chegar às 8, porque o nosso trabalho de desenvolvimento mediúnico vai ser depois às 9. Vocês já vão estar aqui 1 hora já dentro dessa quietude, dessa calma. Mas se fôssemos começar um trabalho às 8 horas de desobsessão, vocês não poderiam chegar 8 horas em ponto aqui para trabalhar, porque vocês vão estar completamente inaptos, né? Nesses casos, nas casas, quando chega a certo horário, 15 para as 8, 15 para as 8, fechou as portas. Fechou as portas, vocês viram que a porta está fechada, vão para casa. Não adianta bater, não adianta chamar, não adianta jogar foguete lá da frente, porque não tem como abrir, porque quem está aqui dentro já está concentrado, então não pode ter esse problema. Salvo alguma exceção de alguma coisa que vocês conseguiram avisar a tempo, né, alguma coisa assim de muito, nós vamos ver hoje nas próximas, no módulo 4 e 5, as intempéries que podem acontecer na nossa vinda, que nós vamos discutir isso caso a caso. Então procurem tirar uns minutinhos para descansar. Se não deu, fazer o quê? Aí vocês vão chegar aqui, por exemplo, 7h30 e vão fazer esse repouso mental e físico já aqui sentado. Vão pegar um livro, que começa às 7h30, chegou, pegou um livro para ler, já se acalmou. Quando chegar 8 horas, vocês já estão completamente aqui, já não estão fora, já não estão com o pensamento lá fora. Repouso externo e interno. Relaxe com ideações edificantes. Abstenção de pensamentos impróprios. Isso a gente já falou no módulo 1, né? Vamos pensar em coisas boas. Aspirações para cima. Distância de preocupações inferiores. Preparação íntima, podendo incluir leitura moralizadora e salutar. O exemplo do livro. Se por acaso vocês têm um tempinho que vai dar nesse tempinho em casa de já pegar um livrinho, peguem o seu livro, né? O seu romance, o que vocês estão lendo, o livro dos Espíritos, dos Médiuns, do Evangelho, enfim. E já usem esse tempo já para ir se meditando, já está bem calmo. Formação de ambiente particular respeitável, de cujos agentes espirituais, enobrecidos e puros, se valham os instrutores para a composição dos recursos de alívio e esclarecimento aos irmãos que, desenfaixados da veste física, ainda sofrem. A reunião de desobsessão é uma reunião onde está cheio de sofredores do corpo espiritual, da mente, Então precisa muito de vocês, precisa que vocês estejam 100% aqui, Então por isso que tem que ter todo esse preparo antes já de vir, desde o início, desde que a gente acorda, como a gente viu no módulo 1 e no módulo 2, desde o início do dia a gente já começa a se preparar. Os responsáveis pelas tarefas da desobsessão devem compreender que as comunicações reclamam espontaneidade e que o preparo a que nos referimos é de ordem geral, sem a fixação da mente em exigências e gratificações de sentimento pessoal. Não tem que ficar pensando também, matutando naquilo todo o tempo, porque senão também vocês já vão ficar, como eu vou dizer, me fugiu a palavra. Me fugiu. Vou tomar uma água para pensar. Vai tirar o foco de vocês. Então vocês têm que... Já chegou aqui, 15 para as 8 chegou, já vamos ficar com o pensamento aqui, aqui agora, já se sintonizando com a espiritualidade, já esquecendo o mundo lá fora. O mundo lá fora já não existe mais. É só aqui e agora que está importando, porque tem uma fila, gente, imensa para ser atendida aqui em cima da gente. Então a gente tem que estar 100% aqui. Alguma questão, gente, dessa? Aqui é o módulo 4. Prece e meditação. Na verdade, já é um prosseguimento do módulo 3.
não tem muita mudança. Pelo menos durante alguns minutos, horas antes dos trabalhos, seja qual for a posição que ocupe no conjunto, dedique-se o companheiro de serviço à prece e à meditação em seu próprio lar. Aqui quer dizer, seja qual for a posição, ou seja, não importa se tu vai ser médium, se tu vai ser o doutrinador, se tu vai ser o doador de energia, se tu vai ser o cara que vai ficar sentado apenas, não importa. Qualquer membro da reunião tem que já estar em prece e meditação. Não importa se, eu não sou médium, não vou dar passagem, então não preciso fazer isso. Todo mundo tem que fazer. Todo mundo. Ligue as tomadas do pensamento para o alto. Retire-se em espírito das vulgaridades do terra a terra e ore, buscando a inspiração da vida maior. Reflita que em breve tempo estará em contato, embora ligeiro, com os irmãos domiciliados no mundo espiritual, para onde irá igualmente um dia, e antecipe o cultivo da simpatia e do respeito, da compaixão produtiva e da bondade operosa, para com todos aqueles que perderam o corpo físico sem a desejada maturação espiritual. Nesse período que a gente vai estar aqui, vai ser 1 hora, 1h30, aquelas reuniões fechadas, que vai ser a de sexta-feira, vai ser 1h30. Então, para vocês imaginam, vai ser 1h30, só que a gente vai ter que ficar aqui com o pensamento aqui. Começou 8h30, terminou 9h30, está pronto. Depois está todo mundo liberado. E a gente vai poder pensar naquelas coisas que a gente deixou antes de vir e tal. Nessa 1h30, estejamos com o pensamento máximo de tempo aqui, porque a fila, gente, é grande. Dessa forma, estará caminhando para a colaboração digna com os benfeitores desencarnados, que são os legítimos ministradores do bem. Tá bem explicadinho, né, gente? Alguma questão? Superação, impedimentos. Aqui vai cair bem a calhar, porque aqui em Jaguarão nunca chove, então é bem tranquilo, né? A gente não vai passar nunca por isso. Essa foto aqui até é Diego Palmieri, tem no meu Facebook, achei muito lindo. Acho que foi desse temporal último que teve agora no... Eu não sei se foi esse de sábado ou foi do outro dia, mas é recente. Foi no sábado ou também. Porque teve... Quantos temporais esse mês? 12? Não, acho que 14. 12? 14? Bom, esse assunto aí é bem interessante. Chuva. Aqui em Jaguarão, no inverno chove bastante, a gente sabe, Então como é que a gente vai se portar na reunião mediúnica com a chuva? Hora de sair da reunião. Tá assim, daquele jeito lá. Vocês estão olhando assim lá pro sul, e tá vindo raios e trovadas. Necessário vencer os percalços que o tempo é capaz de oferecer. André Luiz já está falando que é necessário, Não importa o que aconteça, é necessário vencer esses percalços. Inclusive vocês vêm com para-raio nesse dia. Não raro, é a promessa de aguaceiro iminente ou a ventania forte, comparecendo por empecilhos habituais, chuva ou frio. O integrante da reunião não se prenderá em casa por semelhantes obstáculos. Tá, gente? Então, às vezes pergunta, tem chuva? Vai ter? Vai ter. Tá, gente? Hoje à noite vai ter chuva? Vai ter. Só pelo tempo. É assim, gente, como é que funciona a reunião mediúnica? A reunião mediúnica, ela só não tem se destruído, um terremoto destruir a casa, Que a gente não vai poder entrar, Se por acaso tiver sem luz, vai ter igual, porque a gente tem as velas, Tem as velas ali guardadinhas, de todos os orixás, De Bará, Oxalá, então não vai vos faltar. Então vocês não se preocupem se não tiver luz. Tá? Na reunião, por exemplo, que aconteceu no sábado, que nós tínhamos reunião de estudo, como era o caso diferente, porque nós tínhamos estudo e nós temos todos os aparatos tecnológicos e tal,
e foi uma ventania que destruiu vários locais, né? A gente completamente sem luz, sem comunicação, sem saber, vocês daqui a pouco tivesse caído uma árvore na casa de vocês ou alguma coisa assim, e aí eu vi que a coisa não ia voltar à luz, né? Então eu já mandei mensagem cancelando, já estava também sem bateria, depois eu não ia conseguir avisar vocês. Mas aí era uma reunião de estudo, né? Se fosse uma reunião mediúnica, que as reuniões fechadas de sexta-feira, nós íamos ter igual, mesmo naquele caso. Nós ia prender as velas, nós ia ter. Tá? O que poderia não ter uma reunião mediúnica nesse dia, se fosse assim, um evento muito grave, assim, que realmente tivesse enchente, vocês não fossem conseguir passar de sair de casa porque a água passou, a água entrou na casa de vocês, você não tem que vir, né? Aqui, às vezes, inunda aqui na frente, na rua não dá nem para entrar, né? Aí são casos excepcionais, tá? Mas chuva normal nunca vai deixar de ter uma reunião mediúnica com chuva normal. E falta de luz também não, tá? Porque na verdade a gente já trabalha na reunião mediúnica sem essas luzes aqui. Vocês aqui tem 4 lâmpadas aqui, só fica essa aqui, ó. É a única que fica, é bem fraquinha. Então, quando a gente liga às vezes as velas, quando falta luz mesmo que liga a vela, fica até mais forte a luz do que a gente está acostumado. Então não é impedimento nenhum. Conservará sempre à mão o agasalho, no caso de frio, né? E enfrentará quaisquer desafios. Olha que eles ainda são mais rígidos, né? Enfrentará quaisquer desafios naturais, ou seja, né? Se vier alguma árvore assim, vocês desviem e sigam ela. Né? Aqui eles são até mais rígidos nessa questão dos desafios naturais, né? Consciente das obrigações que competem. Óbvio que os espíritos sabem quando a coisa é impossível, né? Eles sabem. Vocês moram num local que vocês ficaram ilhados, que vocês não têm como sair, os espíritos sabem que vocês moram lá e não vão ter como vir. Mesmo tendo feito uma preparação com os espíritos que vocês vão trabalhar naquele dia, que estão esperando, digamos que vocês tenham 3 espíritos que vão dar passagem para vocês naquele dia. E é por vocês, não é por outro médium, é por vocês. Já foi feito todo um trabalho de acoplamento mediúnico, de preparação mediúnica, preparação de aparelhos tecnológicos para acudir esse espírito, né? E é por vocês. Só que aconteceu algum evento X, eles sabem que vocês não vão poder vir. É um imperativo, vocês não têm, vocês vão pegar o quê? Né? Uma vassoura para sair voando, passar por cima, não tem como, né? Então aí é um caso especial. Só para esclarecer, pessoal, porque até tu mesmo pode falar sobre isso, Matheus, é a movimentação que a espiritualidade tem em relação a isso, né? A espiritualidade, pessoal, monta equipamentos, uma estrutura, reúne aqueles irmãos doentes, programam tudo do outro lado. Estão aguardando o compromisso dos médiuns. É uma coisa de extremo compromisso, extrema seriedade, pois é como se vocês fossem, digamos, vocês são um médico e está uma fila de